Fala galera, tudo beleza? E aí vamos dar continuidade então com o conteúdo da nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre estrutura condicional, ou no caso, sobre a estrutura de repetição, certo? Então na aula passada nós falamos sobre estrutura condicional, e aí vamos dar continuidade agora falando sobre a estrutura de repetição, que também vai ser muito útil quando nós estivermos desenvolvendo então os nossos programas. Então nós aprendemos, pessoal, que a estrutura condicional ela vai ser utilizada para fazer com que determinado trecho de código se repita de acordo com uma condição, se ela vai ser atendida ou não, certo? Então se aquela condição que foi especificada retornar verdadeira, ele vai executar um bloco de código. Se não for retornado verdadeiro, ele não executa o bloco específico, certo? Mas ele vai dar continuidade à execução do programa sem executar aquele bloco ali que foi programado. E a estrutura de repetição, ela tem uma outra finalidade, como o nome já diz, ela vai servir para repetir um determinado trecho de código aí, um determinado bloco de código. E essa repetição nós chamamos de laço, certo? Então laço, looping, como alguns preferem chamar, tudo isso se refere então à repetição de código, usando então a estrutura de repetição. Então, por exemplo, se você fosse ter que escrever um programa que imprimisse de 1 até 10, usando o que você sabe até o momento, muito provavelmente você iria utilizar isso aqui. Ó. Então você iria colocar aqui o comando escreva, iria colocar, por exemplo, 1, certo? E aí iria apenas repetir isso aqui. Colocando aqui, vamos ver se... Aí só alterar aqui os valores. Pronto, exagerei aqui um pouquinho, mas tudo bem. Então é só apagar aqui os outros. Então provavelmente você faria dessa forma. Tá? Então se eu executar aqui, então nós vamos ter o bloco de código aqui imprimindo o que pedimos para ser feito. Né? Escrever um programa que imprima de 1 até 10. Está aqui. E aí se eu quisesse que você fizesse a mesma coisa, só que de 1 até 100, então você ia ter todo esse trabalho para escrever um por um, né, passando esse comando, mesmo que seja aí copiando um e outro, né, no Ctrl+C, Ctrl+V, mas você ia ter que ter o trabalho de fazer toda essa alteração, passando a sequência de 1 até 100, e se fosse até 1000, aí que teria bastante trabalho para fazer isso. E a estrutura de repetição, ela vai economizar essas linhas de comando e o tempo que você vai perder escrevendo isso, certo? Porque você vai precisar apenas desse comando aqui, de um único comando, para que seja exibido os valores de 1 até 10, de 1 até 100, de 1 até 1000, ou de 1 até 1 milhão, usando então a estrutura de repetição, certo? Então você vai precisar apenas de um comando escreva para imprimir quantos valores você desejar na tela, certo? Então como é que nós faríamos isso? Então, claro que usando a estrutura de repetição. E aí nós temos dois modelos, duas estruturas de repetição que podem ser trabalhadas, certo? Nós temos a estrutura de repetição para, que no caso ela vai seguir essa estrutura aqui, vou mostrar aqui para vocês, onde nós vamos ter aqui, primeiramente, a declaração da variável. Depois nós vamos ter aqui a expressão lógica e vamos ter aqui o incremento, certo? E aqui dentro do bloco de código das chaves, nós vamos ter aqui os comandos a serem executados, certo? Então a estrutura de repetição para ela vai seguir esse padrão, essa estrutura aqui, certo? Como é que ficaria isso? Então vamos pegar aqui a declaração da variável, nós vamos ter que definir o tipo dela primeiramente. Então vou colocar aqui para ser do tipo inteiro, vou chamar essa variável de x. E aí como nós vamos ter que imprimir de 1 até 10, ela vai ter que iniciar do valor que eu quero que seja exibido, o valor inicial aqui, que é 1, certo? Então colocar aqui, ó, inteiro x recebe 1.
Então, eu declarei a variável aqui e inicializei com o valor 1 aqui. E aí eu quero que ele imprima os valores de 1 até 10. Então, eu vou colocar a expressão lógica da seguinte maneira, onde eu vou querer que, enquanto o valor de x for menor ou igual a 10, ele execute nesse laço. Ele repita essa estrutura aqui enquanto essa expressão for verdadeira, certo? E o incremento que nós vamos utilizar aqui vai ser x mais, onde a cada repetição que for realizada, o valor de x vai receber uma unidade, vai ser incrementado em uma unidade, certo? E aí vamos copiar aqui o comando escreva, vou recortar ele daqui, vamos colocar ele aqui. E aí vamos imprimir o valor de x, certo? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai executar a estrutura de repetição. Primeiramente ele vai comparar o valor de x. Então ele vai verificar, né, se o valor de x é menor ou igual a 10. Como o valor de x é 1, então é verdadeiro. X é menor ou igual a 10. Então ele vai imprimir o valor de x na tela para a gente. E depois ele vai incrementar o valor de x, onde o valor de x vai passar a ser 2. Certo? Após isso, ele vai verificar de novo qual é o valor de x, se ele é menor ou igual a 10. Continua sendo menor ou igual a 10, verdadeiro. Então ele vai executar esse bloco novamente, onde ele vai imprimir o valor de x, que vai ser 2. Depois que ele imprimir o valor, ele vai voltar aqui para a estrutura de repetição e vai incrementar o valor de x, onde o valor de x vai deixar de ser 2 e vai passar a ser 3. E aí o valor de x ele vai comparar novamente se é menor ou igual a 10, vai continuar sendo verdadeiro, e aí ele vai imprimir novamente o valor de x aqui. E aí ele vai fazer isso, pessoal, até o valor de x ser maior que 10, certo? Na hora que o valor de x for 11, então ele vai, na hora que ele comparar aqui, ele vai ver que isso aqui não é mais verdadeiro, vai ser falso. X não vai ser mais menor ou igual a 10. Então, como x não vai ser mais menor ou igual a 10, ele vai parar a execução do código e vai dar continuidade então com o programa, certo? Então vamos testar aqui e vamos verificar se ele vai imprimir essa sequência novamente, certo? Se ele vai ter o mesmo comportamento do outro programa que fizemos anteriormente. Então vamos executar, ó, e aí você percebe que ele teve o mesmo comportamento. Só que aqui eu estou apenas utilizando um único comando escreva para obter o mesmo resultado. E aí, pessoal, o que acontece agora? Se eu quiser apenas fazer com que ele mude aqui, passe de 1 até 100, uma pequena alteração que eu tenho que fazer é acrescentar um zero aqui. Ó. Então, coloquei um 100 ali, e aí na hora que eu executar, ó, você vai ver que ele vai imprimir os valores de 1 até 100. Se eu quiser que ele imprima de 1 a 1000, acrescento um zero ali, e ele vai executar aqui, ó, de 1 até 1000. Então, puderam perceber aí a vantagem que nós temos em utilizar, então, a estrutura de repetição para executar, né, o nosso código aqui. Então, como nós podemos observar, nós podemos perceber que há uma grande vantagem, né, em trabalhar com estrutura de repetição, e ela vai ser realmente uma mão na roda, podemos assim dizer, para nos auxiliar na hora que a gente estivermos desenvolvendo então, os nossos programas, onde ela vai facilitar bastante, né, no momento que nós precisarmos repetir algum trecho de código, então nós vamos poder utilizar a estrutura de repetição para isso. Tranquilo? E aí nós podemos fazer o seguinte, digamos que ao invés de eu querer imprimir de 1 até 10, eu queira imprimir de 10 até 1, fazer o processo inverso. O que é que eu precisaria fazer? Bastaria eu alterar aqui, ao invés de iniciar com 1, ele vai iniciar com 10. Eu quero que ele comece imprimindo o valor 10 primeiro. E aí nós vamos ter que decrementá-lo, fazer com que ele vá diminuindo o valor a cada repetição. Então eu vou dizer aqui, ó, que enquanto o valor de x for maior ou igual a 1, então o valor de x ele vai ter que ser decrementado, certo? A gente vai tirar uma unidade dele, por isso nós vamos colocar aqui o sinal de menos menos. E aí o que vai acontecer? Então a cada vez que ele executar esse laço, esse looping aqui,
Então o valor de x ele vai ser decrementado. Então ele vai passar de 10 para 9, de 9 para 8, de 8 para 7, 7 para 6, até chegar a 1. Aí quando o valor de x for menor do que 1, então nesse caso aqui ele vai parar então a execução do código. Bom, então vamos ver como é que ele vai se comportar. Então tá aqui, ó. Então ele imprimiu de 10 até 1, certo? Fizemos aqui o processo inverso, apenas fazendo algumas alterações. Tá? E eu mesmo se daria se eu colocar aqui de 100 até 1, por exemplo, né? Tá? Ou se for de 1000, ele vai se comportar da mesma maneira, certo? Só que no caso aqui nós estamos fazendo o processo invertido. Tranquilo, pessoal? Bem simples, fácil. Aí a utilização então da estrutura de repetição. Então basta apenas praticar, treinar, fazer exercícios para que você consiga então assimilar esse conteúdo aí e tenha assim facilidade em trabalhar com essa estrutura de repetição. Bom, no caso aqui nós estamos utilizando a estrutura de repetição para, mas aí nós temos um outro modelo, um outro tipo de estrutura de repetição que também podemos utilizar, que aí no caso vai ser a estrutura de repetição enquanto, certo? Só que essa estrutura de repetição ela segue um padrão um pouco diferente, tá? Então nesse caso aqui, ela não vai ter o incremento e nem a declaração da variável dentro da própria estrutura, né, como parte da sua estrutura. Certo? A única coisa que ela vai ter vai ser a expressão lógica. Então, no caso aqui, para podermos fazer o mesmo programa que nós temos aqui, eu teria que declarar uma variável aqui, por exemplo. Vou chamar essa variável de i, onde ela vai receber 1. E enquanto i for menor ou igual a 10, então ele vai executar o comando aqui, ó, escreva. E aí nós vamos colocar aqui i, vírgula, barra invertida em. E aí o incremento também vai ter que vir aqui dentro, ó, x, ou no caso i++, certo? Então ele vai ter a mesma finalidade, a mesma função do para, só que a gente percebe que a estrutura é diferente. O incremento, no caso aqui, a declaração da variável ela vem fora da estrutura de repetição. A única coisa que eu tenho aqui na estrutura de repetição, dentro do parênteses, é a expressão lógica. E o incremento ele passa a ser apenas um comando que vai ser executado dentro da estrutura de repetição, certo? Então eu vou apagar o para aqui, ó, e a gente vai ver que ele vai ter a mesma finalidade, vai ter o mesmo comportamento, certo? Eu vou executar, aqui, imprimiu de 1 até 10, da mesma forma, tá? Aí se eu colocar aqui de 1 até 100, então ele vai ter o mesmo comportamento com uma estrutura de repetição diferente, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu tenho que ter cuidado aqui é de não esquecer o incremento. Por quê? Porque na hora que eu esquecer o incremento, o que, é que vai acontecer? O valor de ele nunca vai ser modificado, ele vai continuar sendo 1, que é o valor inicial dele aqui. E aí nós vamos estar criando um laço infinito, certo? Então ele vai executar isso aqui infinitamente. Ele não vai parar a sua execução. A única coisa que vai fazer ele parar a execução vai ser no momento que eu clicar aqui no botão para interromper o programa. Mas enquanto ele não for interrompido, ele está aí, está continuando sendo executado e continua imprimindo o número 1 aí, certo? Então eu vou parar a execução aqui, ó. E aí eu tenho que lembrar de colocar o incremento para não ter esse erro, certo? Pronto, aí na hora que eu executar, ele vai imprimir e vai parar a execução. Aí você observa que ele já não está sendo mais executado, certo? Então eu tenho que lembrar de não esquecer, né, de colocar então o incremento aqui no programa. Entendido, pessoal? Pronto. Então, uma outra coisa que nós podemos fazer com o estudo de repetição é, por exemplo, criar um programa que verifique se um valor, um determinado valor, é primo, certo? Então, por exemplo, o usuário pode formar um valor qualquer, e aí eu vou querer verificar se o número informado pelo usuário é primo ou não.
Aí como é que eu sei que um valor é ou não é primo? Então, para que o número ele seja primo, ele tem que ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Se ele for divisível por qualquer outro número, então esse número não é um número primo, certo? E aí como é que nós vamos realizar essas divisões? Por exemplo, então, se eu quisesse, se o usuário informar aqui o valor 5 e eu quiser saber se o número 5 é primo ou não, então eu teria que dividir esse número 5 aqui por 1, certo? Teria que dividir ele por 1. Depois iria dividir esse mesmo número por 2. Depois iria dividir por 3. Depois iria dividir por 4. E por último, iria dividir por 5, certo? Então, quando eu realizasse essas divisões, então eu iria saber se ele é primo ou não. Então, no caso aqui, eu teria que saber quantas divisões foram realizadas, certo? Se foram realizadas apenas 2 divisões, então ele é primo. Agora, se foi realizada mais de 2, então ele não é primo, certo? Então, se eu colocasse aqui um estudo condicional para verificar isso aqui, então eu poderia dizer assim, então se 5 porcentagem 1 for igual a 0, porque no caso aqui, para que ele seja divisível, o resto da divisão tem que ser igual a 0. E aí, para eu saber o resto da divisão, eu tenho que usar aqui a porcentagem, tá? A porcentagem ela vai trazer isso para a gente. E aí eu posso colocar aqui uma variável, por exemplo, inteiro, vou chamar ela de conte para contar quantas divisões vão ser realizadas. E aí, se 5 dividido por 1, o resto da divisão for igual a 0, a minha variável conte vai receber uma unidade. Então ele vai incrementar, ele vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1, certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui para as outras divisões. Então eu vou copiar isso aqui para ele passar por todas elas. Ele vai ter que fazer todas essas divisões aí. Então 5 dividido por 2, 5 dividido por 3, 5 dividido por 4 e 5 dividido por 5, certo? E aí, se todas essas divisões forem realizadas, né, se 5 dividido por 2 for igual a 0, o resto da divisão, se o resto da divisão de 5 por 3 for igual a 0, e o resto da divisão de 5 por 4 for igual a 0, então a variável conte ela vai receber esse incremento aí, adicionando uma unidade a essa variável. E aí, claro, se ele receber apenas dois incrementos ou 2 unidades, então isso quer dizer que o valor, o número 5, ele foi divisível apenas por 1 e por ele mesmo, certo? Que é o caso. Né? O número 5 ele vai ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo, tá? E aí nós podemos verificar aqui, ó. Então, se, no caso, se conte foi igual a 2, então eu vou imprimir aqui a mensagem. Escreva. E onde ele vai imprimir a mensagem aqui, que é um número primo, tá? Vou colocar aqui quebra de linha. Agora, caso não seja, então vamos botar aqui no senão. E aí ele vai imprimir aqui no caso que não é um número primo. Tranquilo? Então estou fazendo isso aqui só para ilustrar para vocês o que vocês deveriam fazer, como exemplo, para verificar se um determinado número é primo. Então você teria que realizar todas essas condições aqui, ó, todas essas divisões, usando a história condicional, para verificar quantas divisões são realizadas desse número por 1, por 2, por 3, por 4 e por ele mesmo, tá? Até chegar a ele mesmo aqui. Então, se eu executar, então nós vamos ter aqui que o 5 é um número primo de acordo com a mensagem que foi exibida aqui, certo? Então aí digamos que eu queira saber o número 7. Vamos colocar aqui o número 7. Fica fácil fazer ainda.
é razoavelmente fácil. Algumas alterações eu consigo fazer aqui, né? Vou colocar aqui para ser o 7, por exemplo, só que eu tenho que acrescentar mais duas condições aqui, certo? Para fazer ele dividir ainda por 6 e por ele mesmo. Então vou mudar aqui o valor de 5, vai passar a ser 7 agora, tá? Então nós temos aqui, ó, 7 dividido por 1, 7 dividido por 2, 7 dividido por 3, por 4, por 5, por 6 e por ele mesmo. Então ele vai fazer todas essas divisões aqui, e aí no final nós vamos verificar se a quantidade de divisão realizada é igual a 2. Se for, ele vai imprimir que é primo, se não, ele vai imprimir, dizer que não é primo. Pronto, então ele executou e o número 7 também é primo. Beleza? Tranquilo até aqui. Agora vamos dizer que eu queira colocar aqui, verificar o número 9. Aí nós vamos ter aqui mais duas, acrescentar mais duas condições. Ó. E aí eu teria que apenas mudar aqui para 8, para 9. E aí agora substituir esse valor aqui. Então todos eles agora tem que ser 9. Veja só. Pronto, então coloquei aqui. Para verificar agora se o número 9 é número primo ou não, ele vai ter que dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e por ele mesmo. Então na hora que eu executar, ele vai imprimir a mensagem na tela. Então ele disse que o número 9 não é um número primo. Beleza? Agora, perceber o trabalho que dá, ter que fazer essa verificação, porque eu tenho que acrescentar sempre uma condição nova aqui para testar, certo? Então imagine eu ter que pegar um número aí, por exemplo, o número 123, para verificar se ele é um número primo ou não. Aí você ia ter que fazer essas divisões manualmente aqui, uma por uma, 123 vezes. Então não compensa, né, você ter todo esse trabalho. Então, para evitar isso, nós podemos então utilizar a estrutura de repetição para que ele consiga fazer essa verificação apenas utilizando um único bloco de comando, apenas uma estrutura condicional aqui, certo? Então, como é que nós vamos utilizar a estrutura de repetição para isso? Então, vamos lá, pessoal, vamos aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui no caso eu vou usar a estrutura de repetição para. Então, eu vou colocar aqui dessa forma. Para. E aí nós vamos colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui essa chave aqui e essa aqui. Pronto, a estrutura condicional vai ficar dentro da estrutura de repetição. E aí eu vou colocar o seguinte, inteiro. Vou utilizar a variável x mesmo para representar aqui os valores que nós vamos utilizar para realizar as divisões, onde ele vai iniciar do 1, já que o valor que vai ser informado ele vai ser dividido inicialmente por 1 até ele próprio, certo? Por 1 até ele próprio. E aí nós vamos colocar o seguinte, ó, quanto o valor de x for menor ou igual a 9, por exemplo, né, que é o que a gente está realizando aqui. E aí vamos colocar o incremento aqui de x mais para que ele passe a mudar o valor de x, onde ele vai deixar de ser 1, vai passar a ser 2, depois vai passar a ser 3, até chegar a ser maior do que 9, certo? Pronto, então se o valor de x, no caso aqui, 9, né, dividido por x, que é o número que nós vamos utilizar então para realizar essas divisões, então ele vai ter que fazer essas divisões aqui, ó, vai realizar essas divisões dividindo o valor 9 que nós temos aqui, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até chegar ao número 9 que nós especificamos aqui. E aí a variável count vai fazer essa contagem para a gente, certo? Então vamos executar aqui, ó. Então você pode perceber que ele já executou e aí ele exibiu a mensagem, ó, teve o mesmo comportamento anterior, dizendo aqui que o número 9 não é primo.
Então, se eu substituir aqui por 5, e eu mudar aqui também, aí nós vamos ter o mesmo comportamento agora. 5 é um número primo, certo? E o 7 também é um número primo, tá? Pronto. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso pedir para que o usuário informe o número. Então eu posso colocar aqui uma variável valor. E aí aqui eu posso colocar o comando escreva, pedindo para que o usuário informe o número inteiro, certo? E esse valor vai ser pego aqui pela variável valor através do comando ler. E aí eu substituo aqui por valor. E esse aqui também, coloco o valor aqui. Na hora que eu executar, eu informo o número, 7 é um número primo, 5 é um número primo, 9 é um número primo, 123 não é um número primo, certo? Então ele vai verificar qualquer número que você informar, ele vai conseguir fazer a verificação aqui, certo, pessoal? Então a estrutura de repetição, ela facilita bastante aí o trabalho. Então ela vai ser muito útil aí quando você estiver desenvolvendo aí os seus programas. Beleza? Então essa era a nossa aula falando sobre a estrutura de repetição. Espero que vocês tenham gostado. E aí nós continuamos então na próxima aula.